Olá, TRT 9 já está com comissão formada e no meio do ano a gente deve ter concurso vindo por aí, hein, gente? Muita atenção. Provavelmente a nossa banca deverá ser Fundação Carlos Chagas, né? O terror da redação, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a Fundação Carlos Chagas. Daqui a pouco eu vou trazer uma dica muito importante sobre como estruturar textos para a FCC, considerando as últimas correções. A gente vai pegar o padrão do TRT de São Paulo, que foi um concurso enorme, não é? E a banca ali deixou exigências bem claras na hora que saiu corrigindo aquelas discursivas todas daquele concurso. Então a gente vai trazer essa novidade para vocês. Quem foi que se deu bem, qual foi o caminho que adotou, quem se deu mal, por que se deu mal, a gente vai discutir isso aqui, tranquilo? Fundação Carlos Chagas, para quem não sabe, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Júnia Andrade, porque a gente presume que muita gente conhece a gente, né? Estando aí 20 anos no mercado de língua portuguesa e 15 anos aí no mercado de discursivas para concurso público, eu devo ser a professora mais antiga, tá certo? Nesse processo todo aí, para esta área, em especial de discursivas, né? Porque a discursiva ela começa mais firmemente, cerca de uns 4 anos depois dos primeiros concursos públicos nesse formato que temos hoje. Gente, FCC é uma banca tranquila na redação? Não. A FCC, eu sempre gosto de falar a verdade para o aluno. Quando ela vai trabalhar com temas específicos, por exemplo, estudos de caso, da área do direito, sei lá, de engenharia, administração, aquilo ali é tranquilo. Confesso para você que, você pegando o jeito de escrever, rapidinho você dá conta daquela discursiva. Mas as discursivas de conhecimentos gerais da FCC vão exigir de você um aprofundamento filosófico bastante desafiante, né? Você precisa sair do senso comum. Às vezes o aluno critica, Júnior, mas por que o senso comum não tem valor? Não é minha culpa, a culpa é da banca, a banca quer assim. E se você vai fazer concurso desta banca, você precisa ter consciência de que tem que escrever desta forma, dentro do aspecto chamado senso crítico. O que quer dizer senso crítico? Sair do lugar comum, da TV, das novelas, do jornal, da mídia de massa, da internet, né? Avançar na internet, sim, para textos que são o quê? Mais monográficos. Textos de um certo caráter oficial ou até mesmo científico. Então a banca vai te exigir um pouquinho disso. Qual vai ser o caminho que nós vamos adotar aqui? A gente fez uma experiência muito interessante nos chamados super simulados da Polícia Rodoviária Federal. E a gente viu os nossos alunos ali naquela aplicação, certo? De um concurso que aconteceu em 2019, naquela aplicação de alunos avançarem da primeira para a terceira redação de uma forma altamente segura. Alunos que saíam, por exemplo, a redação deles valia 20 pontos, o aluno saía de 12 pontos para 14, 15 pontos e na última redação 19, que desconto ponto gramatical, né? 19 pontos na última redação. E alunos que sentiram na prova essa efetividade, que sempre foi o mais interessante. E é para isso que a gente trabalha. Então, como aquele projeto deu muito certo, o que nós vamos fazer agora com a Fundação Carlos Chagas? Trazer uma similaridade daquele projeto. Em vez de ser simulados, nós vamos fazer estudos dirigidos, porque foi aplicado naquele simulado um estudo dirigido dos principais assuntos da FCC, daquele era o CESP, né? Principais assuntos do CESP, trazia o tema e comentava o assunto. O aluno ia produzir conforme a interpretação que foi dada. É como se você estivesse aprendendo a parafrasear, porque é disso que você vai precisar na prova da FCC, a perceber o tema em todas as suas nuances. A gente vê que às vezes o aluno, ele vai direitinho, isso eu vou mostrar no curso para vocês, algumas gerações que quero comentar, o aluno vai direitinho, em determinada parte do tema, ele faz o recorte correto, mas ele sempre deixa alguma coisa para trás. Então, a gente tem que fazer esse recorte de forma ampla e correta. Então, o turma de redação vai trazer para você 4 temas, dessa vez não são temas inéditos, a gente vai aplicar aquela metodologia que aplicamos com a PRF, a gente vai trazer temas da banca mesmo, e estes temas vão ser, cada aula tem uma interpretação sobre este tema. A partir dessa interpretação, desse embasamento que eu dou para vocês, vocês vão desenvolver o texto de vocês. Ali vai ter palavra-chave, certo? Para você aplicar. Ali vai ter, por exemplo, quando eu falo palavra-chave, o que eu quero dizer?
Você está trabalhando diversidade cultural. Diversidade cultural é um assunto que se repete na FCC. E como repete, de diferentes formas, sempre repete. Impressionante que mesmo repetindo, às vezes muitos alunos erram. Alunos se prepararam para falar sobre aquilo. Mas quando você olha a redação do aluno, em vez de ele usar o termo pluralidade ou singularidade, ele usa coletividade, que é um termo que é condenado dentro desse assunto, diversidade. Que o coletivo pressupõe uma massa. A diversidade e a pluralidade pressupõem a diferença. A gente vai estudar esses termos aí. Então nós vamos falar, olha, vocês vão usar tais termos-chave, conceito disso é isso, vocês vão ler tal artigo, assistir tal vídeo, a gente vai resumir isso daí, de modo que você possa aprender esses 4 assuntos principais. Por quê? São os 4 assuntos que mais se repetem. Na verdade, a FCC tem 8 assuntos que sempre se repetem, mas existem 4 que ela vem mantendo aí com muita frequência, até porque houve uma redução de concursos públicos, então existem esses 4 que ela vem repetindo sistematicamente de um concurso para outro. Então é assim que a gente vai se preparar. Vamos aproveitar que estamos sem edital e vamos nos preparar desta forma, de modo que sejamos capazes de construir uma estrutura inteligente para a nossa discursiva, a fim de que, não importando o tema, a gente tenha condições de defender essa estrutura. Tranquilo? A gente vai seguir, então, agora com uma dica que eu vou falar sobre a FCC de modo abrangente, vou trazer um exemplo, vale a pena você assistir. E já tem gente me perguntando, Júnia, esse do TRF traz os mesmos temas do TRT da nona, por exemplo? Não, sabe por quê? Tem muito aluno nosso aqui que se matricula num curso, e ele sabe que tem a mesma banca no outro, ele vai lá e se matricula no outro. Então a gente já deixa também, embora você vá ouvir a mesma instrução, os temas são diferentes para você praticar. Tranquilo? Certo? Então, vamos lá para o material para a gente seguir com as dicas. Pessoal, aqui está a distribuição das nossas aulas, né? Vai ser sempre assim. Vou trazer para vocês o tema, vou teorizar o tema com vocês, tá certo? Cada um dos temas, e aí a gente parte para a prática discursiva, tá bom? Redação de vocês, lembrando, vai ser corrigido em 48 horas úteis, tá, pessoal? Certo? E a gente vai deixar aqui também no finalzinho um bônus com provas comentários de língua portuguesa para vocês aqui da FCC, de provas lançadas em 2018, eventualmente provas lançadas em 2019 também. Se tiver mudança aí na banca, a gente faz uma adaptação para que você tenha acesso à teoria toda, tá certo? E a uma revisão do que for necessário aqui para a gente poder seguir. Vamos então lembrar aqui que aqui vai ser um curso mais de prática textual, né? Lembrar quais são os critérios avaliativos da FCC e o que a gente não pode errar. Porque você precisa fazer sua redação de modo que você consiga encaixar o seu texto nesses critérios. Isso é muito importante. Primeiro, conteúdo hoje está avaliado em 50 pontos. É muito raro a FCC descer a mão dessa avaliação, né? Antigamente ela valia 40 pontos, agora nós temos conteúdo avaliado em 50 pontos. Estrutura em 40 e a gramática, a banca relaxou um pouquinho, passou para 10. Gente, em conteúdo, perspectiva adotada no tratamento do tema. Isso aqui é a introdução do seu texto. Isso quer dizer o quê? Atenção, tome nota. Quer dizer que sua introdução precisa ser precisa e objetiva. Tá? Você não pode guardar nada para depois. Por exemplo, se a banca te pede um ponto de vista sobre qualquer assunto, você tem que ter a capacidade, atenção, tem que ter a capacidade de trabalhar este assunto, né, de forma bem objetiva, ou seja, entregar a resposta de cara. A introdução já tem que trazer resposta, porque depois a banca só quer ver ampliação, tá? Ela trabalha aí com um desenvolvimento um tanto cartesiano, né, ou seja, aquilo vai crescendo à medida que você vai desenvolvendo o seu assunto. Tranquilo? Capacidade de análise e senso crítico. Eu sempre falo para vocês, a banca não quer senso comum, não adianta brigar comigo. Júnior, mas esse ponto de vista, né? Muitos alunos vêm e falam, esse ponto de vista é marxista, ista. Cara, tem que pensar em concurso, governo vai, governo passa, servidor não passa, tá certo? Ele continua ali. Quando você se tornar servidor, você estará sustentando sua família para o resto da vida, é o que você quer. Então, faça aquilo que a banca exige de você. Se a sua banca é FCC,
As bancas são acadêmicas, elas têm essa visão mesmo, não adianta. Não brigue com as bancas. Aprenda, faça aquilo para a banca. Pode não ser a sua filosofia de vida, mas é a sua filosofia de concurso público. Saibamos separar isso. Então, senso crítico é sempre uma visão daquela que é fora da visão midiática. Tá bom, gente? Daquela visão de massa. Tudo que você pensar em conhecimento pronto não serve para a FCC. Ela precisa de um conhecimento que seja reflexivo e que seja construído, tá? Como assim? Se aparece para você falando sobre liberdade de expressão como tema, né, a nossa primeira ideia é defender a liberdade de expressão. A gente pensa na mídia como uma primeira ideia, mas você precisa ter senso crítico. Será que a mídia precisa ser defendida de forma absoluta? Você tem que lançar questionamentos para você fazer redação e não questionamentos para o examinador. Então você tem que ter senso crítico, tem que ser reflexivo, tá bom? E não existe dissertação sem comprovação, sem persuasão. Você precisa dar consistência ao que você está falando. O que é o mecanismo da persuasão? Vamos lá. Você aqui é o número 1, aqui está o número 2. Você quer convencer alguém de alguma coisa. Então, convencer alguém de alguma coisa é se colocar no lugar da pessoa. Ou seja, a mentira cola. O meu argumento cola. Se eu fosse o número 2, eu me daria por convencido? Você precisa ter a capacidade de fazer uma autoavaliação do seu texto, tá? Então, a persuasão ela vem da consistência. E o que é essa consistência? Vamos lá. São os mecanismos de comprovação importantíssimos na FCC. Muito importantes, mas não é pouco não, importantíssimos. Essa consistência pode vir por meio de exemplos, por meio de mecanismos oficiais, né? Tem sido muito valorizados hoje. Esses mecanismos oficiais, atenção, hein, galera, são as normas, certo? As políticas públicas, ou políticas sociais. Você tem as próprias instituições, aspectos institucionais. Então, você tem que trabalhar as coisas muitas vezes de forma dentro de uma perspectiva do Estado e não do governo, hein, gente? Atenção, porque governo vai, governo passa, o Estado fica. As suas políticas marcam gerações, por mais que elas sejam modificadas, mas elas vão marcar gerações. Então, você tem ali o papel do Estado. A consistência vem também por meio dos mecanismos de autoridade. Quem são essas autoridades? O ministro da Educação? Não, porque o ministro da Educação é governo. A menos que ele seja um autor muito renomado, um especialista e por isso foi convidado a ser ministro. É diferente. A autoridade que você precisa são grandes autoridades, de preferência de renome internacional, de preferência neste âmbito, que vão tratar daqueles assuntos. Por exemplo, você está falando sobre a questão sobre cultura, não adianta você... Eu sei que o Caetano Veloso é um cantor conhecido internacionalmente, sim, mas mais vai ter um peso você trazer uma informação sobre um crítico cultural, vindo de um crítico cultural de renome, do que de um cantor um pouco mais popular. A banca vai trazer isso, porque ela não quer senso de massa, ela quer senso crítico. Tá bom? Escrever com clareza, isso significa simplificar as coisas, exemplificar, certo? E trabalhar coerência no seu encadeamento, depois eu mostro o que é isso, ok? Parte de estrutura. Respeito ao gênero solicitado, seu gênero é dissertação. O que é dissertar? Dissertar é explicar. Para você explicar, verbos no presente. No máximo no futuro. Pode ser verbo no passado na discursiva de forma rápida. Não pode ocupar um parágrafo inteiro, senão você começa a narrar. E aí você perde ponto em estrutura. Tá? Então, dissertação.
sempre comprovar, porque se você não fundamentar, além de você perder ponto aqui em conteúdo, você também perde ponto em estrutura, porque a dissertação argumentativa ela carece de fundamentação pela sua natureza persuasiva, tá? Então, cuidado. Progressão textual e encadeamento, veja que aqui é pedido coerência no encadeamento, aqui também é pedido, veja que a nota de um quesito acaba espelhando o outro, não é? Eu vou mostrar o que é isso. Isso aí diz respeito à organização do texto. Quando você trabalha o texto de uma forma que seja inteligível, né? O texto tem que predizer o que vai acontecer na sua introdução, ok? E a coesão, que também faz parte desse mecanismo aqui, de certo modo, o mecanismo de progressão e encadeamento, que eu vou explicar daqui a pouco. Expressão e gramática, né? A gente trata um pouco mais para frente desse assunto. Vamos lá então. Eu vou pegar um tema que a banca já aplicou, né, para mostrar a vocês como é que a gente vai trabalhar no concurso, para este concurso, aqui no nosso turma de redação. Seguinte, gente, aqui a banca trouxe um texto pedindo para elaborar uma dissertação argumentativa sobre o tema direito à cidade. Foi do TRT da 20ª, tranquilo? E havia aqui 2 textos, tá? Aqui. Na FCC, atenção, não são textos meramente motivadores, não. Os textos, eles são componentes do tema. Você precisa aproveitar esses textos aqui acima. Não é que você vai copiá-los, mas a ideia, a interpretação deles tem que estar muito viva dentro deste tema, direito à cidade. Tranquilo? Então vamos lá. O direito à cidade não pode ser concebido como simples direito de visita ou de retorno. Só pode ser formulado como um direito à vida urbana. Então, olha só, ele não pode ser concebido como um simples direito de visita, é um direito à vida urbana. Primeira questão é essa. Entende-se por gentrificação, né, o fenômeno que afeta uma região ou bairro pela alteração das dinâmicas de composição do local, tais como novos pontos comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando a região, afetando a população de baixa renda. Tal valorização é seguida de um aumento de custos de bens e serviços, dificultando a permanência de antigos moradores de renda insuficiente para manutenção no local cuja realidade foi alterada. Bom, gente, típico da FCC, típico. Por quê? A FCC traz para você um conceito na base do direito, não é? Então, ela traz para você um conceito dentro de um aspecto de norma. E ela traz este conceito, olha que interessante, dentro de um aspecto filosófico. Ó, Henri Lefebvre, tá? Trouxe aqui dentro de um aspecto filosófico. E você precisa trabalhar isso aqui, veja que ela está tratando de um direito. Na sua redação, isso pode transmutar para dentro de um aspecto normativo mesmo, tá certo? De um aspecto do Estado, de um aspecto oficial. E depois ela traz o problema que afeta este direito. Aqui ela apresentou o problema. Geralmente, este problema que a banca apresenta está ligado ao capitalismo, tá, gente? Por isso que eu falo para vocês, não adianta brigar com a banca, porque tem que fazer um tema dentro de uma perspectiva, muitas vezes, marxista. Cara, quem escreve sobre capitalismo é Marx. Marx não escreve sobre comunismo, é bom que se diga a verdade. A banca pede para você questionar o mercado. O que o mercado faz com o seu direito? É isso que ela quer. Todos os temas da FCC atacam o neoliberalismo de uma forma muito contundente, tá, gente? Então, mas eu sou neoliberal. Que ótimo, parabéns para você, na sua vida, na redação. Cuidado com a leitura que você vai fazer. Então, veja que a banca está falando aqui daquele fenômeno de gentrificação dentro de uma análise sociológica, né? Esse é um termo que pertence à Academia Britânica, que vai analisar esse processo que a gente acha que é um processo de valorização da cidade, muitas vezes esconde uma especulação imobiliária, tá bom? E essa especulação ela vai defender direitos de alguns e alijar direitos de outros. É isso que a banca quer que você discuta. Esses 2 aspectos precisam estar na sua redação, mesmo que você trate disso dentro de outras palavras. Perfeito? Então vamos lá para a gente ver aqui uma redação que desenvolve isso de certo modo muito bem. Tem problemas essa redação, mas eu quero mostrar que foi uma redação que
empurrou o sujeito para dentro do serviço público e é esta redação que nos interessa. Vamos lá. Introdução. Precisa de título? Não, tá? A banca aqui, tá, gente? É só a banca FCC. O direito à cidade é algo muito mais amplo do que viver na cidade ou visitá-la. Inscrito no Estatuto das Cidades, trata-se, em verdade, de um direito coletivo que precisa ser exercido para remodelar processos de urbanização mais justos. Além disso, o direito à cidade investe-se do combate aos efeitos decorrentes do poder autoritário do capitalismo monopolista que sustenta os grandes negócios imobiliários urbanos. Ótimo! O que este aluno fez aqui de positivo? Ele conseguiu trazer a perspectiva temática para dentro do texto, que é o item A de conteúdo. Ele consegue cumprir o primeiro item avaliativo. De forma precisa, veja que ele traz a expressão direito à cidade. Ele vai parafrasear a primeira frase dizendo que é algo muito mais amplo do que viver ou visitar a cidade. Certo? E vocês vão notar que ele vai falar da segunda parte aqui, ó, da parte do capitalismo, da parte da gentrificação, do enobrecimento da cidade, de uma forma crítica, porque ele entendeu que a banca quis dar este caminho. Então ele começa, além disso, o direito à cidade, você pode repetir, tá? Quando é palavra temática, à vontade. O direito à cidade investe-se do combate aos efeitos decorrentes do poder autoritário do capitalismo monopolista, que sustenta os grandes negócios imobiliários. Então, o examinador vai entender que ele vai trabalhar dentro dessa órbita. O que tem de bacana nessa discursiva, que vai exorbitar um pouquinho o que a gente está falando, mas tem de bacana? É que ele vai ao Estatuto das Cidades. Gente, hoje, isso aqui está pesando muito, tá? Em vez de você ficar só falando de autores, se você já vem fazendo redação para a FCC, eu sempre gostei de um Bauman, né, de um Michel Foucault e de um Baudrillard, qualquer coisa. Não fique só falando dos autores. Traga também aspectos que são normativos ou oficiais. Políticas de Estado, para você trabalhar essa questão. Então veja que ao trabalhar o conceito de direito à cidade, né, ele deixa claro, está inscrito no Estatuto da Cidade. Trata-se, em verdade, de um direito coletivo que precisa ser exercido para remodelar processos de urbanização mais justos. Aqui ele fala da expressão direito coletivo porque, de fato, no Estatuto das Cidades existe essa menção a direitos coletivos. Tá bom? A gente não está ainda discutindo aquela coisa da pluralidade de uma forma naquele conceito de pluralidade em si. Mas vamos lá. Vamos ver o que é, então, essa consciência do direito à cidade, porque a redação se estrutura dessa forma. Primeiro, falar do que é o direito à cidade e depois falar do problema que afeta esse direito. O aluno entendeu de forma perfeita. Cada parágrafo aqui vai se incumbir de um assunto, né? Então veja aqui, este aqui vai falar do que é consciência de cidade. Vamos ver. O segundo, vai falar sobre os problemas, certo? O que afeta esse direito, não é? E o terceiro, eu já até vi, vai trazer um contra. Possivelmente vai buscar uma solução contra este efeito, tá certo? Vai sugerir uma forma de superação do problema. E aí teremos a conclusão. Então, muito bem amarrada, né? Pelo menos estruturalmente, a discursiva assim vai se desenhar. Vamos ver aqui como ficou. Nos termos da Carta Mundial pelo Direito à Cidade, há o alerta de que a consciência de cidade ainda é dotada de deficiências reflexivas quanto ao modo de ocupação do espaço urbano. Vamos mais. A mídia, responsável em grande parte por tal consciência, exibe uma realidade bastante superficial dos problemas oriundos da ocupação da cidade. Assim, acontecimentos relativos à violência urbana, por exemplo, trazem análises restritas ao embate entre grupos criminosos e policiais. A segregação social, fruto da perda de direitos
e causa central dessa violência raramente está incluída no discurso midiático. E a Carta Mundial alerta para a necessidade de haver essa reflexão mais profunda. Perfeito, parágrafo maravilhoso, maravilhoso. Eu gostaria de que você aprendesse a fazer um parágrafo assim. Veja aqui se quer falar sobre o direito, sobre a consciência, sobre o que é esse direito à cidade, porque se vocês olharem, a primeira parte do tema tratava dessa questão do direito à cidade, o que ele não é, para que você possa tratar do que ele é. Então veja que esse parágrafo reflete exatamente essa dificuldade de consciência, que o direito à cidade é algo muito mais amplo do que viver na cidade. É um direito que está inscrito no estatuto, né? Que precisa ser exercido de modo a remodelar a urbanização de forma mais justa. E aí ele vai em outro documento. Poderia ter ido no próprio estatuto, tá? Eu teria ido no próprio estatuto, mas vamos lá. Nos termos da Carta Mundial pelo Direito à Cidade, há o alerta de que a consciência de cidade ainda é dotada de deficiências reflexivas quanto ao modo de ocupação do espaço urbano. Então aqui trouxe o tópico. Qual é o tópico? As pessoas não compreendem o que é o direito à cidade. E essa Carta Mundial pelo Direito à Cidade trouxe isso. Claro que quando eu fui preparar essa aula, eu tratei de pesquisar as informações que esse aluno trouxe. Elas precisam ser 100% verdadeiras? Não, elas têm que ser persuasivas. E a gente não está discutindo ética. Quando você discute persuasão, na teoria da persuasão, você discute exatamente a teoria do convencimento. Tá certo? Então, não, a gente não discute, gente, com o vigário, a qualidade da missa. Por quê? Você já leu Schopenhauer para você entender de persuasão? Não, né? Possivelmente não. Já leu Peremer Teca? Não, você não tem esses leitores. Então, a maioria de vocês não tem. Então, fica difícil entender. Mas, entenda, persuasão é a sua capacidade de convencer. É a capacidade do debate. Sendo este falso ou verdadeiro, dentro do discurso é sempre verdadeiro. Se convence, cumpriu o que nós chamamos, né, de sua competência. Tranquilo? Então ele traz aqui o tópico. O que é o tópico? As pessoas não têm consciência do que é esse direito. Isso veio à toa de qualquer lugar? Não. Ele trouxe um documento oficial discutido num fórum mundial. A Carta Mundial pelo Direito à Cidade. Ela faz esse alerta. As pessoas não sabem o que é esse direito. E por que não sabe? Ele vai trazer a causa. A mídia responsável em grande parte por tal consciência, ou seja, por essa consciência distorcida, exibe uma realidade bastante superficial dos problemas oriundos da ocupação da cidade. Então explicou quem é a causadora. Para ele a culpa é da mídia. E ele vai tentar te provar. Por meio de quê? Por exemplo, olha aqui a fundamentação. Vai vir por meio de um exemplo. Que mesmo sendo uma ilação, ou seja, não é um exemplo, não é um fato que aconteceu, que não dá para pegar fato isolado, você precisa citar um exemplo factível, convincente, ele vai te falar de uma coisa óbvia. Acontecimentos relativos à violência urbana, por exemplo, trazem análises restritas ao embate entre grupos criminosos e policiais. E, de fato, é o que a gente vê na mídia, né? Não tem como discutir isso. Tranquilo? E aí ele vai falar o que deveria constar. Vamos lá. A segregação social fruto da perda de direitos, né? E causa central desta violência, ou seja, dessa violência, raramente está incluída no discurso midiático. Né? E ele vem, e a Carta Mundial alerta para a necessidade de haver essa reflexão mais profunda. Veja que ele faz, olha só como é que vai amarrar aqui no final, voltando ao tópico. Então, o texto faz a volta, ele vai construído de forma crescente. Então, de que modo? Vamos lembrar aqui novamente. Eita, peraí. Isso, queria apagar era tudo. Então, veja, tópico desprovido de fundamentação? Não, embasado em fundamentação. O tópico é este. Causa do problema, certo? Esclarecimento da causa do problema, por meio de exemplificação, nós chamamos de recurso de ampliação da explicação, né? Quando você amplia
certo? Você explica o problema, depois você precisa esclarecer por meio de uma segunda explicação ou por meio de uma ampliação, né? E o que deveria constar, já que citou a Carta Mundial, o que deveria constar? Aí você amarra. Essa é chamada parte de conclusão, a parte que faz a volta ao início do discurso. São chamado parágrafo padrão, né? O parágrafo modelo ou parágrafo ideal. Dá para fazer sempre? Não, às vezes não, tá? Então vamos lá. Sob a ótica da análise restrita, que é aquela análise da mídia, né? Diversos problemas urbanos são tratados sem considerar a lógica de mercado que sustenta os projetos públicos de ocupação do espaço urbano. Então veja que esse aluno amarra essa ideia ao que foi falado anteriormente e entra agora para falar da lógica capitalista, que é aquele processo de gentrificação que estava lá no tema. E ele vai falar, dentro dessa lógica, sobressai o interesse individual, que na visão de Marshall, reduz a dimensão dos interesses coletivos, empregando para isso a especulação imobiliária. Em outras palavras, olha o mecanismo de ampliação, ó, né? Em outras palavras, são empregadas estratégias de redistribuição espacial que fazem garantir para um grupo minoritário as chamadas regiões nobres da cidade e tornam periféricos os espaços do direito à moradia destinados às comunidades pobres. Perfeito, o parágrafo também muito bem construído, por quê? Ele começa com o tópico. Esse tópico não trouxe um conceito, porque agora está se analisando um problema, tá certo? Então, traz o problema, aquele problema da ocupação por meio da especulação capitalista, e vai trazer, olha só, dentro dessa lógica, uma ampliação vai trazer a explicação para isso, dentro dessa lógica. Por que isso acontece? E aí vai citar o quê? Para você explicar por que acontece, você precisa de uma fundamentação. Vai citar Marshall, né? Para tratar dessa especulação imobiliária. E aí, de repente, na visão de Marshall não vai ficar tão claro, ou o período vai se estender muito, ponto final, em outras palavras, ou ampliando esse sentido, né? São empregadas estratégias de redistribuição espacial que fazem garantir para um grupo minoritário as chamadas regiões nobres da cidade e tornam periféricos os espaços de direito à moradia das comunidades mais pobres. Então, parafraseou já aquele segundo aspecto do tema, tá certo? Então, quer dizer, a redação até aqui ela já praticamente já tinha acabado, já teria acabado. Porém, como a FCC sempre valoriza quem escreve mais, e eu sempre falo isso com os alunos, insisto nisso aí com vocês, o que vai acontecer? É bom você pensar uma terceira composição. Então, veja que ele vai trazer uma sugestão de superação, tá bom? Contra esse estado de coisas lucrativas, né? Ou seja, contra isso que foi mostrado aqui, veja que colocou coisas muito bem sob aspas, perfeito. Marshall, já aquele que mostra o problema, né? Então traz a solução por via dele, para haver mais coerência. Marshall propõe o desenvolvimento de uma consciência de cidadania política. Olha só a solução. O que traduz, né? Não é o que traduz, o que se traduz, falta aqui. O que se traduz pelo exercício do direito de participar do poder político, seja na condição de representante da diversidade de grupos sociais, seja na condição de eleitor dos membros dessa representação. Então veja que, olha só, ele traz, né, a consciência de cidadania política e vai explicar por que essa consciência é importante para superar esse problema aqui. E ele vai falar, o exercício real desta cidadania tende a se refletir como requer o Estatuto das Cidades, na manutenção de um direito democrático de ocupação do espaço urbano, associado ao bem-estar socioeconômico e cultural das identidades plurais que ocupam a urbe, ou seja, a cidade. Então, o exercício real desta cidadania, como é que ele vai se dar de fato? Tá? Tende a se refletir como requer o Estatuto das Cidades, porque o Estatuto das Cidades, lá no início ele falou, o Estatuto das Cidades fala sobre um direito, tá certo, de ocupação da cidade. E lá, pelo artigo 43 desse Estatuto, certo? Isso aqui eu sei porque eu dei aula, né? Então, no artigo 43 do Estatuto,
vai falar que o direito às cidades é um direito democrático. Então veja que o aluno fala direitinho. Então, como requer o Estatuto das Cidades na manutenção de um direito democrático de ocupação do espaço urbano, associado a um bem-estar socioeconômico e cultural, porque o Estatuto fala sobre isso. Então veja que convence. Então, quer dizer, trouxe aqui a solução. A solução é a consciência de cidadania, de participação. Tá bom? E aí, o aluno vai concluir, que pode começar por conjunção conclusiva, ou pode começar, não é, de forma a sintetizar aquele problema inicial, já que já trouxe conclusão, porque geralmente, gente, olha só, geralmente a conclusão é o espaço em que você resume as ideias do texto, as suas ideias principais. Nesse sentido, você ratifica o seu recorte, aquilo que você trouxe na introdução, não é? Ou a conclusão pode trazer sugestão, certo, de soluções, certo? Sugestão de mecanismos, certo, né, de solução. Como a solução já foi apresentada, então você pode falar do que ainda persiste, tá? Ou seja, se determinada ação não for tomada, né, você ainda vai continuar convivendo com esse problema. E aqui se delimitou, ó, no Brasil, persiste a existência de um status de cidadania ainda restrito aos grupos que lucram com a especulação imobiliária. Né? Por que ele traz isso aqui? Porque ele falou de cidadania como mecanismo de superação. O problema é que no Brasil, essa ideia de cidadania, muitas vezes, está restrita a estes grupos especulatórios. Falta ampliar esse status de forma a redimensionar os espaços de participação da diversidade social nas discussões acerca de planejamento urbano e, com isso, garantir a todos os cidadãos o exercício do pleno direito à cidade. Amarrou. Redação muito boa. Eu lembro que essa redação ela foi com mais de 90 pontos no concurso, mais de 90% de aproveitamento. Tá? Ela teve um probleminha aí de expressão, um probleminha no âmbito da língua portuguesa. Bom, vamos então, para a gente poder ver se ficou bem firme aí o que a gente falou, resgatar aqui para a gente amarrar essa primeira parte. Resgatar do que a gente tratou. Para você escrever bem para a FCC em 2019, se tornar servidor público nos concursos que são regidos por essa banca, quais são os aspectos centrais? Primeiro, compreender, atenção, compreender a linha teórica da universidade, da FCC, para a Universidade de Causa de Mestrado, né? A linha teórica da FCC. Quando você compreende essa linha teórica, fica um pouco mais fácil, né? Qual vai ser o dinamismo? Sempre se criticar, gente, as formas de exploração do homem moderno, do homem contemporâneo. Essas formas de exploração dizem respeito principalmente ao capitalismo tecnológico. Tá? Capitalismo tecnológico, ou a terceira revolução capitalista. A gente vai ter que entender isso aqui com base nas aulas que vocês vão acompanhar comigo, tá bom? Então, temos que cortar essa parte, ela é sempre o problema, ela é sempre a linha de problema e você precisa compreendê-la. Depois você precisa ter muito cuidado com os conceitos que você vai aplicar. Conceitos que são da base do direito, tá certo? Conceitos que são contemporâneos, né, ligados aí a vários aspectos como sustentabilidade, certo? Como democracia, como respeito a direitos humanos, conceitos também ligados a questões, aqui eu vou ter que colocar, democracia já engloba tudo, que em democracia você pensa a diversidade, o reconhecimento de direitos de grupos mais amplos, né, direitos humanos, o respeito à dignidade das pessoas, independentemente de qualquer tipo de crença, raça, grupo a que pertence a pessoa. A sustentabilidade, que prevê não só o cuidado com o meio ambiente, mas também com a eliminação de todas as formas de pobreza e miséria existentes no mundo. Então, essas três linhas conceituais, elas precisam estar bastante sustentadas. Por quê? Porque elas precisam exatamente fazer o polo contrário da questão capitalista. Então, aí você consegue entender os conceitos que a FCC aborda, ela consegue também
você consegue construir uma redação que tem uma valorização para esse examinador. Tranquilo? Depois nós temos que nos preocupar com aspectos estruturais. Atenção, que aspectos são esses? Aspectos ligados a, por exemplo, a objetividade, nunca retardar nada, tá, gente? Ó, nunca retardar nada, ou seja, dar resposta imediata para tudo, delimitar o seu tema, com o que você quer trabalhar, você precisa fazer isso tudo no primeiro parágrafo. A precisão, não modifique as palavras do tema. A maioria de vocês trabalha com metade da informação, esquece a informação final. Não, tem que trabalhar com todo o conjunto de informações que a banca der para você e cuidado com o que você vai escrever. Procure trazer as próprias palavras do tema do seu texto base para o texto, é importante, né? A fundamentação. Hoje você não adianta você trabalhar com uma fundamentação só, não serve para FCC. É sempre um conjunto, tá? Algo oficial com mais um dado autoral. Ou exemplo, mais o dado autoral. Feito com coerência também, né? Tem gente que escreve e fala que o negócio é de Bauman, mas escreve a coisa de uma forma tão estranha que a gente sabe que não é. Então isso, a organização, atenção aqui. O que quer dizer organização? Um assunto por vez e na ordem que foi apresentado. Um assunto por vez na ordem que foi apresentado, tá certo? Então você tem que ter compromisso com essas questões. E depois nós vamos ver as questões de encaminhamento e progressão. Tá? Que eu vou analisar com vocês com calma no próximo bloco, as questões de encaminhamento e progressão. Então perceba que se eu for pegar, olha só, quando eu falo de análise, capacidade de análise de autoavaliação, é você observar a perspectiva adotada no tratamento do tema. Será que eu englobei tudo? Você tem que vir aqui analisar. Veja que a redação, ó, eu vou ficar para ir para cá de propósito, tá? Na introdução engloba tudo. Traz uma paráfrase do que é o direito à cidade ou não, está lá na primeira parte do tema, e traz o problema, a gentrificação, que é a especulação imobiliária, certo? Então, aqui você tem, ó, exatamente o tema trata disso, o direito e o problema, tá certo? É sempre assim, a banca te traz o que deveria ser e te traz o que fere este direito. Tem que trabalhar as duas pontas. Depois, capacidade de análise. Veja que o aluno vai analisar item a item, de forma organizada, ele tem capacidade analítica. O que é capacidade analítica? Se você lembrar de um tubo de ensaio nas aulas de química, né? Ainda mais se o tubo estiver decantando, então você vai ver que tem aqui as partes, tá bom? Dos produtos ou das substâncias, melhor dizendo, das substâncias que você colocou aqui. Então, isso aqui, gente, é um bom exemplo. O texto também precisa de um mecanismo bom de análise, de decantação, de um assunto por vez. Então, aqui ele vai trabalhar o conceito deste direito, de preferência à luz da lei, ou à luz de mecanismos estatais, certo? Tudo bem? Ele vai indicar os problemas que ferem este conceito, então ele vai falar sobre a falta de consciência desse direito, com base em quê? Também com base em um documento oficial, da qual o Brasil é signatário, com base em exemplos, né, já que acusou a mídia, tem que comprovar, tá certo? Depois, ele vai tratar do problema central, do problema mais grave de desrespeito a esse direito, que é exatamente a lógica de mercado, a ocupação, o atendimento ao interesse individual, né, que coloca em segundo plano um direito que é da coletividade, ok? Ele vai propor solução contra este problema, o que é muito bacana, que é o seu a mais para discussão, né? Então aqui a banca vai analisando, ó, olha só os critérios. Teve capacidade de análise? Sim, teve, porque fracionou a redação todinha e abordou todas as suas partes. Tá? Houve essa fração da redação. Então aqui pensa no mecanismo tubo de ensaio, para ficar mais fácil, né, você compreender. Tá certo? Teve senso crítico? Sim, porque pensou nas causas e ainda trouxe a solução para essa questão.
Os argumentos foram consistentes? Sim, porque foram embasados em lei. Eles são, não tem como você discutir com a lei. A lei é consistente. Tá? A gente também se buscou não só a lei, mas um argumento de autoridade. De preferência, uma autoridade renomada, tá, pessoal? Ok? Houve coerência no seu encadeamento? Sim, porque trabalhou conforme a ordem prevista na introdução, prevista no tema. Escreveu com clareza? Sim, porque na hora que trabalhava um conceito dentro da lei, por exemplo, resolvia exemplificar este conceito, resolvia ampliar a explicação. Então, para essa parte, perfeito, 50 pontos, e foi exatamente o que o aluno tirou. Respeito ao gênero solicitado, é dissertação? É. Verbos no presente. Muito bem. Todas as análises estão fundamentadas, né? O aspecto da persuasão cai bem aqui, perfeito. Houve progressão textual? Sim, porque o texto evolui. Ele sai do conceito do direito, ele vai para o que fere esse conceito, que é a ausência de consciência, e depois para o capitalismo especulatório, e depois fala da cidadania, né, como elemento de superação desses problemas, tá bom? E vejam que há encadeamento de ideias, que depois eu vou mostrar para vocês por que encadeamento é uma costura que você vai sempre buscando fazer com o seu tema. Veja que toda hora o direito à cidade aparece e ele volta, né? Esse encadeamento se dá também na conclusão, porque volta, resume o texto. As frases estão bem articuladas, os parágrafos também, porque vai usar nexos de coesão muito bem construídos. Vamos ter ali um ou outro probleminha linguístico que condenou a discursiva, tá bom? Não é condenou, né? Como eu digo para vocês, o aluno tirou aí seus 90%. Tranquilo? Então, gente, perceba, fazer a discursiva para a FCC depende exatamente desse exercício. O que nós vamos fazer nas aulas de treinamento vai ser pegar um tema, mostrar um caminho, né, o que deve constar, você vai escrever, depois nós vamos pegar algumas redações do curso, não são todas, algumas redações para mostrar, olha, existe, para eu fazer uma leitura com vocês, uma leitura analítica, para a gente aprender a analisar com todos aqueles critérios avaliativos se o aluno cumpriu. Porque a partir do momento que você for capaz de fazer um julgamento a partir dos critérios da FCC, aí lá na prova você se resolve, tá bom? Então isso que eu desejo a você. Aqui no Turma a gente segue com a aula. Eu espero que você tenha gostado das dicas que a gente já passou nessa base preliminar, tá bom?